Fala galera, tudo bem? Meu nome é Victor Tupan e eu tô aqui para te ensinar tudo o que você precisa saber de essencial para a sua prova. Na aula de hoje a gente vai falar sobre círculo e circunferência. Vem comigo! Olha só, circunferências são as reuniões de todos os pontos que equidistam a um ponto central. O que é isso? Eu tenho um ponto central O. Quando eu junto todos os pontos que estão sempre aqui ó, a uma mesma distância, eu formo uma circunferência. Beleza? A gente tem alguns elementos muito importantes delas aqui, ó. OB, essa distância aqui, ó, que vai de O até B. O que é isso? Essa distância é o que a gente chama de raio, tá? Então, raio é essa distância do centro até aqui, essa circunferência, beleza? Depois vem AB. O que é AB? É o diâmetro. O que é o diâmetro? Dois raios. Diâmetro é uma distância de um ponto da circunferência até o outro, certo? Que passa pelo centro. Beleza. Depois a gente tem aqui, ó, BC, um outro elemento chamado corda. O que é a corda? É a distância entre dois pontos da circunferência. Ponto. Se tem uma distância entre dois pontos na circunferência, a gente chama de corda. O que isso quer dizer? Que o diâmetro, ele também é uma corda. O diâmetro é a maior corda da circunferência. Além disso, a gente tem aqui o arco. Olha só, essa medida aqui, ó, que vai de A até C, a gente chama ela de arco. E o DE é o que a gente chama aqui de flecha, que é a distância de um ponto na circunferência até uma corda. Então, DE aqui, uma flecha. Beleza? Junto com a circunferência, a gente tem que falar sobre círculo. O que é o círculo? O círculo é a união da circunferência. Lembra, circunferência é a parte externa, que é só essa linha. Então, o círculo é a união da circunferência com a parte interna a ele. Então, eu tenho círculo, que é tudo, e circunferência, que é só a parte exterior. Beleza? Dentro da ideia de círculo, a gente vai preocupar muito com a ideia de área. Eu vou ter que fazer aí a ideia de área de várias maneiras diferentes. A área de um círculo é sempre πr ao quadrado. É uma fórmula πr ao quadrado. Beleza? A gente vai usar bastante essa fórmula. A área da coroa, o que é a coroa? É como se eu tivesse dois círculos e eu quisesse calcular essa área de fora aqui, ó. Certo? Isso seria uma coroa. Como que eu calculo a área dessa coroa? Eu faço a área do círculo maior, certo? Pego aqui, ó, a área desse círculo que tem esse raio grandão e tiro da área do círculo menor, que seria aqui esse raiozinho. Então, como que vai ficar? Π Rzão ao quadrado menos Rzinho ao quadrado. Essa vai ser a área se eu quiser calcular a área de uma coroa. E por último, a gente tem a ideia de área de setor. Beleza, como que eu calculo a área de setor? O que seria a área de setor? A área de setor seria toda essa área aqui, ó, demarcada aqui de laranja. O que eu preciso fazer? Eu preciso pegar a área total e relacionar com essa areazinha. Como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer πr ao quadrado, certo? Lembrando aqui que esse aqui é o raiozinho, θ vezes o ângulo dividido por 360. Quando eu faço isso, eu tenho a área desse setor. Beleza? Então eu mostrei para vocês aqui como que eu calculo a área e mostrei para vocês o que é uma circunferência. Ficou faltando falar só sobre uma coisa, o comprimento de uma circunferência. Como que eu calculo aqui o comprimento de uma circunferência? A gente pode colocar aqui, ó, que o comprimento dela também tem uma fórmula. E o comprimento da circunferência, ele é dado por uma fórmula bem simples, 2πr. Beleza? Tranquilo? Uma parte importante que a gente precisa saber das circunferências é como que eu relaciono ela com uma reta. Quando eu relaciono isso, eu tenho nomes específicos e eu preciso mostrar isso para vocês. Olha só, a gente vai ver a posição relativa entre circunferência e uma reta. Repara nesse primeiro caso, a gente chama de reta tangente. O que é isso? É quando a circunferência é cortada pela reta em um único ponto. Repara que o raio forma um ângulo de 90 graus com esse ponto. Eu falo aqui, ó, reta e circunferência cortam em apenas um ponto. Já o segundo caso é quando ela é secante. Ela encostou aqui, ó, em dois pontos agora. Eu chamo ela de reta cercante. E reta exterior, quando ela não corta a circunferência em nenhum ponto. Então são três tipos. Tangente, um ponto. Secante, dois pontos. E exterior, não corta a circunferência. Beleza? Uma coisa muito importante que eu preciso falar para vocês é sobre a relação existente nos ângulos de uma circunferência. Então eu trouxe para vocês aqui os 5 tipos que a gente tem. Presta atenção. A gente tem um primeiro que a gente chama de ângulo central. O que é isso? É o ângulo que está no centro da circunferência. Ele tem uma relação com o arco. Ele vale a mesma medida do arco. Se o arco é 30, o ângulo é 30. Se o arco é 20, o ângulo é 20. Essa relação é sempre válida quando o ângulo começa no centro. Além disso, a gente tem uma segunda relação, que é quando o meu ângulo ele é um ângulo inscrito. Ó. Ele está aqui, ele parte da circunferência. Então ele liga circunferência na circunferência, formando aqui, ó, esse ângulo.
beleza? Esse ângulo aqui, ó, beta, o que a gente tem nesse beta? Que ele vale a medida do arco dividido por 2, certo? A diferença do central para o inscrito é essa. O inscrito, ele é metade do arco. Como o inscrito é a metade do arco, se eu quiser relacionar o inscrito com o central, eu também consigo. Se eu colocar aqui, por exemplo, ó, que esse aqui é o nosso ângulo θ, eu sei que o beta ele é metade do θ e isso também é válido, a gente pode usar essa relação. Além disso, a gente tem um terceiro, ângulo de segmento. É quando o ângulo tem 2 pontos na circunferência e uma reta tangente a ele. Essa reta aqui, ó, forma esse ângulo gama. E o ângulo gama aqui, ele é AB dividido por 2, sem problema nenhum. Tranquilo? Além desses 3, a gente tem outros 2 exemplos, que é quando eu tenho um ângulo excêntrico interno, tá? Ângulo excêntrico interno e um ângulo externo. Repara só, eu tenho aqui 2 ângulos que são iguais porque eles são opostos pelo vértice e um vale alfa e o outro vale alfa. Repara que aqui eu tenho o centro. Essas retas não estão cruzando no centro, beleza? O que eu posso falar? Eu posso falar que esse ângulo alfa ele é igual à soma dos arcos aqui, ó, dividido por 2. Somei o arco AB, somei o arco DC, dividir por 2, eu tenho o valor desses 2 ângulos. Já aqui no externo, eu posso fazer quase que a mesma coisa, só que em vez de somar, eu vou subtrair. Eu vou somar, eu vou pegar o AB, vou subtrair o DC aqui, ó, esse pedacinho aqui, e dividir por 2, vai dar o valor do meu ângulo Z. Tudo bem? E para a gente finalizar essa ideia aqui da circunferência, eu também precisava mostrar para vocês a ideia entre a circunferência e segmentos. O que eu posso fazer? Eu tenho aqui 4 variações diferentes que vocês precisam saber. Quando eu tenho uma relação entre tangentes, o que é isso? Eu tenho 2 retas tangentes em um mesmo ponto aqui como início. O que eu posso falar sobre ela na circunferência? Que os segmentos tangentes são iguais. O segmento AB é igual ao segmento AC, ó. Esse tamanho aqui vai ser igual a esse. Claro que ela sempre vai formar aqui um ângulo de 90 graus com raio, e aí eu vou ter que o segmento AB é igual ao segmento AC. Beleza? Então são 4, já sabe a primeira, tangente, 2 segmentos iguais. Beleza? Agora, quando eu tenho aqui ó, uma relação entre uma secante e uma tangente, o que é isso? Uma reta é tangente, ela só encontra em um ponto, a outra reta é secante, ela encontra em 2 pontos. O que eu falo? Eu falo que o segmento AB, que é o tangente ao quadrado, ele é igual ao produto do segmento aqui, ó, AC, que é o menor, e o segmento maior, AD. Cuidado para você não fazer AC vezes CD. É AC vezes AD, beleza? Eu vou até marcar aqui para vocês, ó, é AC vezes AD, são esses 2 segmentos. Tranquilo? Além disso, a gente tem aqui essa relação entre cordas. O que é isso? Eu tenho 2 cordas se cruzando aqui e eu posso falar o seguinte, que o segmento que vai aqui ó, de A até E, este segmento aqui, beleza? Vezes o segmento CE, que é este segmento aqui, vai ser igual a eu pegar o produto dos outros 2 segmentos, BE e ED. Tudo bem? Então aí, terceira relação. Então vocês têm que saber isso, é saber essas formulazinhas, que na tangente AB igual a C, quando eu tenho secante e tangente, eu tenho AB ao quadrado, AC vezes AD, e quando eu tenho aqui relação entre cordas, eu faço o produto de cada pedacinho da corda, vai dar igual. Tudo bem? Por último, para a gente finalizar de vez, relação entre secantes. O que eu posso falar aqui? Que o segmento que vai de A até C, este pequenininho aqui, ó, vezes este segmento grandão, certo? Pequeno vezes o grandão, vai ser igual ao pequenininho aqui do outro lado, ó, vezes o grandão, ó. Beleza? Então a gente tem essa relação. Quando você faz esse produto pequeno vezes o grandão, igual ao outro pequeno vezes o grandão. Tranquilo? Bom, pessoal, terminamos aqui a nossa última aula do volume 7, que falava sobre círculo e circunferência. Então não se esqueça, se você gostou, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal para você receber todas as nossas novidades. Vale lembrar que no final desse volume tem lista de exercícios disponível no site. Então vai lá no site, baixa a sua lista e complemente o seu estudo. Valeu, muito obrigado!